do Senhor Jesus. Que prazer enorme estar ministrando a palavra de Deus ao coração dos irmãos nesse culto online, nesse dia especial que chamamos de quarta-feira abençoada. Esperamos que Deus esteja guardando o seu coração nesses dias de isolamento social, como disse Paulo a Timóteo, que a sua fé esteja em depósito nesses dias de templos fechados. Quiçá que isso tudo passe muito rapidamente para que possamos novamente congregar, estarmos juntos no templo como igreja do Senhor Jesus. A palavra desse dia está ancorada em João capítulo 10, no versículo 10. Tenho certeza que você conhece de cor e salteado esse versículo. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Talvez você esteja se lembrando da versão corrigida ou atualizada. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida, vida. Esse é o tema dessa mensagem. Veja que esse versículo, apesar de muitas vezes ser isolado e demonizado, apesar de muitas vezes ser usado como referência à atuação do diabo, esse versículo trata sobre o comportamento da religiosidade dos fariseus. A bem da verdade, o capítulo 10 está intrinsecamente ligado ao capítulo 9. E podemos lembrar que essa organização bíblica de capítulos e versículos, ela é uma organização de 800 anos para cá. A Bíblia não tinha capítulos e versículos quando foi escrito. Portanto, o texto do capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 é uma história corrida até chegar numa conclusão do capítulo 10. Essa resposta, esse diálogo de Jesus com os fariseus começa por um acontecimento lá no capítulo 9. E veja já de início que quando a gente fala em fariseus, a gente, na nossa cultura, a gente assume um sentido tão pejorativo, tão negativo de alguém tão ruim. Porém, num sentido bíblico, num sentido novo testamentário, os fariseus eram pessoas respeitadíssimas. Os fariseus eram homens que guardavam, que protegiam a lei de Moisés, que se preocupavam em cumprir os mandamentos, que guardavam as tradições rabínicas a ferro e fogo. Nesse texto, Jesus diz para os fariseus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Onde começa essa conclusão de Jesus? Começa quando Jesus atravessa o caminho de um homem que nunca vira a luz, de um homem cego. Essa palavra de Jesus começa nos fatos relacionados a um homem que a Bíblia diz ser cego de nascença. E entenda que o problema desse homem não estava relacionado à sua cegueira. Me permita crer e me permita concluir que a deficiência física não é empecilho para se viver. De forma nenhuma. Muitas pessoas que são portadores de necessidades especiais vivem muito mais ativamente do que outras pessoas que têm todas as funções físicas na sua normalidade. Veja que Jesus atravessa o caminho desse homem e percebe que esse homem não estava vivendo. Percebe que esse homem fizera da cegueira o seu próprio sepulcro. Esse homem, quem sabe, paralisara a sua vida em torno da sua cegueira. Jesus, então, ao encontrar esse homem, isso está lá no capítulo 9 desse mesmo evangelho, Jesus cospe no chão. Ele faz um lodo, uma lama, coloca esse lodo, essa lama nos olhos desse homem, no globo ocular desse homem, e manda que esse homem vá até o tanque de Siloé ou Selá se lavar.
O tanque de Siloé ou Selá era um reservatório de água que recebia as águas da fonte de Gion. Havia 2 aquedutos que derramavam águas vindas da fonte de Gion nesse reservatório, e as pessoas usavam essa água para beber, para se lavar, para o dia a dia. Jesus olha para o cego e diz: vá até a fonte de Siloé, o reservatório de Selá, e se lave. Quando o homem cumpre a determinação de Jesus, o homem passa a ver. Esse episódio cria uma celeuma, uma briga, uma intriga enorme com os fariseus, porque isso aconteceu num dia de sábado. E como eu já disse, os fariseus eram homens respeitadíssimos que veneravam a lei de Moisés. Para eles, o cumprimento da lei estava sobre todas as coisas. Guardar a lei de Moisés estava sobre qualquer questão. Portanto, num dia de sábado, nada podia se fazer. As tradições rabínicas chegavam a um ponto que eles não cuspiam no chão, porque isso gerava um tipo de fertilização na terra. Esses homens eram homens respeitadíssimos, eram homens corretíssimos, pessoas nobres da sociedade de Israel, da sociedade judaica, que guardavam a ferro e fogo as leis e as tradições. E eles agora se irritam com o comportamento de Jesus, dizendo que aquela atitude de Jesus curar um homem num dia de sábado não era uma atitude própria de um homem de Deus. Não era uma atitude própria de um judeu nacionalista. Jesus então passa a explicar para esses fariseus, passa a explicar que toda a religiosidade servia como uma fuga para a essência da vida, que a religiosidade rabínica, que as tradições rabínicas estavam roubando a essência da relação de Deus com o homem. Por isso ele diz que o ladrão, não se referindo ao diabo, mas se referindo às tradições rabínicas, se referindo ao comportamento dos fariseus que colocavam as tradições acima da própria vida humana. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Entenda, queridos, que a vida é muito curta para não ser vivida. Quando Jesus cura esse cego, ele está restaurando vida a esse homem. A bem da verdade, Jesus exerceu 3 ministérios na sua caminhada terrena. Jesus curou, Jesus ensinou e Jesus pregou. Jesus andou ensinando, pregando e curando. Foram as 3 atividades de Jesus no seu ministério terreno. E o que Jesus ensina nesse texto bíblico, o que nós podemos tirar nesse texto bíblico, é que quando apequenamos a vida, perdemos o essencial, aquilo que Deus mais quer para a gente. E a pergunta maior desse texto bíblico é: será que temos vivido uma vida completa? A questão toda desse texto bíblico será que temos vivido a vida abundante que Cristo traz sobre a nossa vida? Entenda que eu não quero, nesse texto bíblico, apenas espiritualizá-lo. Eu não quero pensar apenas na vida zoe, na relação de Deus com o homem, na vida espiritual. Mas, sobretudo, quero trazer aquilo que Jesus trouxe ao céu, uma vida mais abundante. Aquilo que Jesus permitiu ao cego viver livremente. Entenda que a vida, nós apequenamos a vida quando tornamos a vida fútil. Nós apequenamos a vida quando tornamos a vida banal. Nós apequenamos a vida quando não ampliamos todas as possibilidades permitidas por Deus a nós.
Um sentido da vida é cuidar da nossa própria vida, mas também cuidar da vida dos outros. Veja que o maior dos mandamentos, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Portanto, a vida, ela deve ser vivida na sua essência. Quando olho para o ministério terreno de Jesus, e eu fiz uma pequena relação aqui. Jesus curtiu os lírios dos campos. Jesus curtiu o cantar dos pássaros. É isso mesmo. Jesus estava, em um dado momento, estava olhando lírios, flores num jardim. Jesus estava ouvindo o cantar dos pássaros. E ele, em Lucas, capítulo 12, Jesus diz assim: então, Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Eu vou repetir o versículo 23 do capítulo 12 de Lucas. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompredar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupar com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas. E o versículo 28 diz assim: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também você, que tem uma fé tão pequena. Quando falamos de vida nessa mensagem, quando entendemos que a relação de Deus traz sobre nós a possibilidade de nos abrirmos para uma vida abundante, lembramos que Jesus riu e festejou numa festa de casamento. Jesus bebeu vinho nessa festa. Jesus se alegrou e riu nessa festa. Quero lembrar para vocês que foi enquanto Jesus sentia a brisa do mar da Galileia, que na verdade era um grande lago, também chamado de Lago Genezaré, foi enquanto ele sentia a brisa marítima que ele convidou a Pedro a integrar o grupo de discípulos. Quero lembrar para vocês que um dia Jesus sentou tranquilo da vida na beirada de um poço e começou a papear com uma mulher que era samaritana, e o resultado desta conversa foi transformador para a vida daquela mulher. Quero lembrar que um dia Jesus dormiu tão tranquilamente no balanço do mar que os discípulos tiveram que sacudi-lo e acordá-lo às pressas durante uma tempestade. Percebemos que sempre que Jesus tinha que passar por Betânia, ele nunca deixava de dar aquela passadinha na casa de Maria, Marta e Lázaro, quem sabe para tomar aquele café quentinho, papear um pouquinho, rever o grande amigo Lázaro, as amigas Maria e Marta. E agora o texto bíblico diz que Jesus veio para nos dar vida. A cura desse cego de nascença traz para a gente uma grande lição, a lição da vida, a lição de nos abrirmos para a vida, de não nos enclausurarmos com os problemas, de não nos prendermos
às pressas do dia a dia, e olha que a minha agenda é cronometrada, e eu, mais do que todo mundo, preciso aprender essa grande lição da vida trazida por Jesus. O que aprendemos nesse texto bíblico de João 10:10 é que a vida, ela precisa ser vivida na sua totalidade, na sua abundância. A vida, queridos, ela pode ser até curta, mas ela não pode ser pequena. Você pode repetir isso comigo? A vida pode ser curta, mas não pode ser pequena. Quero fechar essa palavra desse dia lembrando uma frase de Bob Marley. Bob Marley disse uma certa vez: não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Feche os seus olhos. Espero que você tenha entendido o texto de João 10:10, que está conectado ao capítulo 9, conectado à cura desse homem que era cego. E o resultado disso é que quando os fariseus procuraram esse homem para saber quem te curou no dia de sábado, ele disse: olha, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Essa foi a palavra final desse homem para os fariseus. Quero dizer para vocês que essa seja também a conclusão da nossa vida, do nosso cristianismo, que a gente possa estar aberto a tudo aquilo que Deus tem para a nossa existência. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela palavra desse culto online, dessa quarta-feira da bênção. Espero que esta palavra de vida fique incrustada, ancorada, presa no coração de cada um dos irmãos. Que o seu Espírito Santo possa aplicar como palavra rema, como palavra viva, nos entendendo o sentido real da vida, da essência do viver biológico e do viver espiritual. Em nome de Jesus.